Pedro Brinca, economista, professor universitário, junta-se agora ao Jornal 2. Muito boa noite, obrigada pela disponibilidade. Como vimos, o Presidente avaliou cada ponto do diploma: alojamento local, arrendamento forçado, a intervenção do Estado. Pergunto-lhe se tem razão o Presidente quando diz que este pacote não vai funcionar. Eu creio que o Presidente da República tem razão num ponto principal que tentou assinalar, ou dar maior destaque, que é o facto de que este pacote mais habitação não tem o suporte amplo da Assembleia da República. Tem, obviamente, o apoio de uma maioria absoluta, mas que se prevê que assim que termine esta legislatura possa haver mais uma alteração. Ora, é precisamente esta vaga de alterações sucessivas que criam instabilidade no mercado de arrendamento, no mercado de construção e que fazem com que, de facto, tenhamos a passar por esta crise habitacional. Aliás, o próprio Presidente da República refere várias vezes que é um pacote que não inspira confiança, principalmente aos privados, e que sem investimento privado, e passo a citar, nenhuma solução é eficaz. E nesse sentido percebe-se perfeitamente o veto político, porque precisamente este pacote tem um conjunto de medidas que algumas que até poderiam ser mais emblemáticas, como a questão do arrendamento forçado, foram sendo sucessivamente alteradas ao longo da discussão até um ponto em que são meramente, e passo mais uma vez a citar, simbólicas, e que o atropelo que fazem a direitos constitucionalmente garantidos, como o direito à propriedade, não são, presumo eu, na interpretação do Presidente Marcelo, proporcionais no benefício que trazem, que seria o direito à habitação, e passo, se me permite dizer, continua a ter uma grande falha, que é a razão que, na minha opinião, este pacote é o mais prejudicial, que é o seguinte: o Governo vê-se obrigado a intervir e a criar um conjunto de normas para promover o acesso à habitação, porque é um direito constitucionalmente garantido. Ora, no próprio artigo da Constituição que fala sobre o direito à habitação, também fala de outra coisa extremamente importante e que foi completamente ignorada por todo este pacote, que tem a ver precisamente com o desenvolvimento de uma política de transportes que permita sustentar o exercício desse direito à habitação. E aquilo que nós sabemos é que não existe uma única linha neste pacote mais habitação que permita retirar alguma pressão de alguns pontos focais em zonas urbanas, como principalmente em Lisboa e Porto, que é onde mais têm subido os preços e onde as pessoas mais têm problemas para arranjar habitação a preços acessíveis. Não há uma única linha sobre políticas de transporte que permita tirar a pressão de alguns pontos focais e alargar a oferta viável para pessoas que têm que se deslocar todos os dias para o centro de Lisboa ou perto para trabalhar. Não há soluções para essas pessoas. E nesse sentido parece-me que não há um pacote que ajude os portugueses e por isso terá sido alvo do veto do Presidente. Pedro, ainda assim sabemos que 98% do parque habitacional é propriedade privada. A solução tem que passar necessariamente pelo arrendamento ou não? O mercado de arrendamento em Portugal é disfuncional, vamos lá ver. Em Portugal, ao contrário do resto da Europa, as pessoas que têm segunda habitação não apoiam no mercado de arrendamento. E porquê é que isso não acontece? Em média, para ter uma ideia, na União Europeia, cerca de 42% dos agregados que têm uma segunda habitação arrendam. Em Portugal é 13%. Ora, uma das razões que não acontece é precisamente aquela que o Presidente Marcelo apontou na sua declaração relativamente ao veto político que fez, que tem a ver com a incerteza. Nós virmos nos primeiros 2 trimestres, a oferta, medida quer por novos licenciamentos, quer por novas casas no mercado de arrendamento, etc., tem vindo a cair. Há medo. O próprio Presidente alude a isso, que o investimento terá recuado, o investimento privado. Por isso não se justificaria, Pedro, o tal arrendamento forçado? A questão do arrendamento forçado, mais uma vez, é um medicamento para uma doença que não se sabe muito bem qual é. Começasse por dizer que havia 750 mil casas em Portugal que estavam devolutas e que poderiam ser integradas neste programa. Ora bem, o que as pessoas parece que se esquecem é que eu gostava de saber quantas dessas 750 mil casas é que de facto estão nas zonas que são mais precisas, porque aquilo que nós observamos nos últimos 20, 30 anos ou mais tem sido um movimento muito intenso de migração das pessoas do interior para as grandes áreas urbanas e a maior parte deste parque, presumo eu, porque o Estado nunca mostrou números sobre isso, mas presumo eu que estejam precisamente no interior e não são mobilizáveis para as necessidades que os portugueses têm. Um dos agentes que mais tem casas também nessas condições é o próprio Estado e também não vi nenhuma solução para poder resolver esse assunto. Por isso parece uma medida atabalhoada, não parece uma medida que tenha, lá está, o tal amplo suporte parlamentar que permitisse criar estabilidade neste mercado, que é muito importante para atrair o investimento e, como disse, e muito bem, sendo 98% do parque
Nacional de Habitação privado, a solução não pode passar sem os privados, é importante instigar confiança. E o que é certo é que voltou-se ao controle de rendas, voltou-se a um conjunto de medidas que não são, ou melhor, não ajudam a um clima de confiança para investir e oferecer soluções aos portugueses. Uma última questão, Pedro, mais rapidamente. Sobre o papel do Estado, é de resto uma das críticas feitas pelo Presidente. A questão do investimento público, em 2016 o Governo prometia, salvo erro, 7.500 casas em 10 anos. Estamos muito aquém desta promessa. Veja, entre 2000 e 2010, em Lisboa, construíam cerca de 916, 950 habitações públicas ou cooperativas. Entre 2010 e 2020, com Medina e António Costa à frente da Câmara Municipal de Lisboa, construíram-se 16. Ou seja, eu percebo que apanhámos o período da crise, apanhámos o período da Troika, tudo isso condicionou. Mas houve um recuo dramático, que não é só desde 2016, houve um recuo dramático do Estado relativamente a esse papel, ao que se juntou outro, porque com a crise imobiliária e com a crise financeira de 2008, aquilo que nós vimos também foi um recuo acentuado no subsídio às rendas, precisamente no arrendamento jovem. E tudo isto gerou esta tempestade perfeita que cria realmente uma pressão enorme na procura de habitação e que não permite, sobretudo aos mais jovens, não só, mas sobretudo aos mais jovens, poder sair de casa dos pais. Ainda agora vimos estatísticas que os jovens em Portugal saem de casa dos pais muito mais tarde que os seus congêneres do resto da Europa, precisamente também, não só, mas também por esta falta de capacidade em aceder ao mercado ou de arrendamento ou de própria compra de habitação. Pedro Brinca, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Boa noite. Até breve. Boa noite.